Eu queria falar um pouco sobre o estoque, algumas informações importantes para você, porque se o seu negócio quer crescer, se você quer crescer o seu negócio, se você quer ter dinheiro no caixa, se você quer ter capital de giro, você precisa entender a lógica por trás do estoque. Há uns anos atrás, poucos anos atrás, eu escrevi um artigo, não me lembro se foi para uma revista ou se foi para um livro, acho que foi publicado pela Amazon, onde eu coloquei o título lá. O título era Estoque, ele é herói ou ele é vilão? É uma pergunta interessante. O Estoque ele é herói ou não é vilão da história? E, na verdade, a lógica do estoque você precisa entender que o estoque não precisa, ele não pode ser nem herói nem vilão. Ele não pode ser herói e muito menos vilão, ser o vilão da história. Porque ele tem sido, para muitos lojistas, o vilão. Ele tem sido muito lojista. E às vezes alguns lojistas já me perguntaram, sim, já me perguntaram o que que é o. Eu me lembro de uma lojista que ela tinha feito um curso na época, eu estava atendendo ela lá no Rio de Janeiro, estávamos sentados numa praça de alimentação no shopping, onde ela tinha loja, e tem, né? Onde ela tem loja. E ela estava me dizendo que ela aprendeu que o estoque, que existe o estoque ideal. Existe o estoque ideal. Ela tinha feito um curso desses dos consultores da época, eles tinham se falado sobre o estoque ideal e ela dizia que o estoque ideal era uma cobertura de estoque, a cobertura de estoque ideal era uma cobertura de estoque 2 por um. O que que significava isso? Vamos entender essa teoria ou essa técnica e aí eu vou te dizer se eu concordo ou não. E o que que eu recomendo em se tratando de estoque? Vou te falar aqui agora. Mas o que que eles diziam para ela? Que a cobertura de estoque 2 por um era ideal. Por quê? Porque eles entendiam que o seu estoque a preço de venda, se você levantasse o seu estoque, fizesse um inventário dele e você levantasse ele a preço de venda, ele deveria ser pelo menos duas vezes a quantidade que você queria vender no mês. A meta que você queria atingir de venda, você teria que ter uma cobertura duas vezes mais aquele mês ou naqueles próximos meses, dependendo da sua meta. Vamos supor que você tinha uma meta de vender nos próximos 3 meses. Aí você teria que ter uma cobertura 2 por um para conseguir isso aí. É o que os consultores diziam, tá? Eu não estou dizendo que eu concordo com isso. Outro dia me parece que eu vi uma essas consultoras mais novas, essas meninas influencers, boas, muito boas, por sinal, com muitas técnicas, né? Especializada em loja de moda, ela dizia que ela não concorda com isso. Que isso aí é porque alguém leu isso num livro, e aí ela dizia que isso não funciona. Não funciona assim, ela fez a crítica e tal. Bom, vou dar aqui a minha. Eu não vou dar meu ponto de vista, vou falar como que eu faço na prática. Porque o que interessa é a prática, gente. O que interessa é prática. Então, na prática, o que que eu sempre fiz? Eu não posso concordar com ela e nem com eles. Sabia disso? Não posso. Eles estão. Para mim, está todo mundo equivocado nessa história, tá? Não tirando a competência deles, que têm suas competências. Mas o que que eu quero dizer? Você não pode ignorar totalmente essa questão e nem basear totalmente nessa questão de um estoque 2 por um. Porque eu concordo com ela de que isso para mim não serve não é parâmetro, não é o ideal você ter uma cobertura de estoque 2 por um. Não é o ideal, e não é mesmo, tá? Não é mesmo. Mas quando eu chegava na loja a primeira vez, eu fazia um levantamento de estoque, em alguns casos, quando o estoque estava grande. E aí, isso era importante, porque se eu encontrasse um estoque 2 por um, eu ia ter um tipo de comportamento inicial da consultoria e da mentoria, ou na mentoria. Se fosse um estoque, por exemplo, tipo 4 por um, que era muito comum de achar, estoque 4 por um, o estoque já estava. Eu já achei lojas com estoque 8 por um. O que que eu quero dizer com isso? Consultores, lojistas e tudo mais. Eu não digo que o estoque ideal é um estoque 2 por um. Não existe essa referência para mim. Mas é importante para mim analisar a cobertura de estoque. Uma cobertura de estoque 2 por um, para mim, tem um significado.
3, 4 por um tem outro significado. Se acima de 5 por um aí, é outro significado. Vai me dar um outro tipo de trabalho inicial para que a loja possa ver o seu capital de giro, possa ter seu capital de giro. Então, eu não concordo, eu concordo quando se diz que 2 por um não significa que seja um estoque ideal, também acho que não, mas não posso desprezar. A experiência mostra que analisar essa cobertura, em que ponto ela está, se é 2 por um, 3 por um, 4 por um, é muito importante se você quer fazer um bom trabalho.